Boa noite, boa noite. Hoje foi tão corrido que nem deu tempo de eu colocar musiquinha aqui para nós esperarmos os nossos 2 minutos para início. Então já vou aproveitar para ir começando, tá bom? O assunto de hoje é de suma importância. Nós vamos falar, deixa eu até tentar, enquanto espero, de vícios e virtudes. Deixa eu tentar ver como é que faz para colocar aqui. Só um minuto, gente. Que eu não fiz isso antes, que hoje foi power, nem musiquinha consegui colocar. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E como é que faz agora? Fixar. Acho que eu consegui. Então, vamos lá. Bom, então o assunto de hoje é assim riquíssimo e essencial, né? Nós vamos falar de vícios e virtudes. Obrigada, Lu. Tô te devendo uma resposta. A hora que acabar aqui eu já te mando, tá bom? Que eu não parei. Nós vamos falar assim de uma parte que, apesar de não estar muito bem relatada, né? Não ser uma coisa intrínseca, ou que a gente pode falar como a personalidade, como comportamento, como temperamento, né? Eles permeiam o nosso viver e até o sobreviver, né? E se a gente não se atenta e coloca forças no combate aos vícios e no desenvolvimento de virtudes, nós vamos deixar de ser muito humanas, né? Deixar de chegar no ápice do que é possível nós sermos aqui neste mundo, né? E deixarmos de sermos realmente gente, né? Gente, ser humano, não bicho, plantinha ou só um zumbi, né? Então, quero começar já falando para vocês que os 7 vícios capitais, quem não sabe ou quem sabe vai relembrar, né? São a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba, né? Para cada vício dos capitais, vão se subjacendo, se ramificando outros defeitos e vícios, né? E o mesmo acontece com as virtudes. Então nós temos as 3 virtudes chamadas teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, ou o amor, né? O amor com A maiúsculo aí, e as 4 cardeais, que são a prudência, a temperança, a fortaleza e a justiça. E dessas também ramificam-se muitas outras virtudes, né? Então, comecemos já dando nome aos bois. Falando em nomes, a gente tem que realmente preservar o significado das palavras, né? As palavras estão sendo muito deturpadas e isso é um perigo. Mas é um tema para um outro momento, mas só para então já mostrar o quanto de valor eu dou para o nome e o significado das palavras, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Então, antes de falar para vocês, né, de cada uma e a gente tentar correlacioná-las, não vai dar para fazer isso numa Fast Live, tá bom? Isso no curso Mulher Maravilha, a gente não fala diretamente, mas acho que quase todas as aulas dos módulos, a Lúcia pode me corrigir aqui se eu estiver enganada, a gente traz alguma coisa de virtudes e ou vícios, porque, de novo, não estão dentro de nós ou uma coisa muito explorada, porém é a nossa vivência, nossa atmosfera, né? Então, vocês vão encontrar lá. Preciso fazer um aulão também sobre isso, que eu acho que vai ajudar demais. Já tá aqui nos meus planos, tá bom? Então vamos lá. Olha, as virtudes humanas, então, são atitudes firmes, disposições estáveis, perfeições habituais da inteligência e da vontade, que regulam os nossos atos, ordenam as nossas paixões e guiam o nosso procedimento segundo a razão, tá?
e a fé, no caso das virtudes teologais, as 3 que eu já citei. Então, conferem assim flexibilidade, domínio, autodomínio, alegria para se levar uma vida, olha essa palavra, moralmente boa, né? Então, você pode viver sem virtudes, principalmente? Olha, diria sobreviver. A Lúcia dá uma aula sobre isso, viver ou sobreviver, no curso Mulher Maravilha. Mas você pode viver bem ao máximo que o ser humano pode chegar, ou nem precisa ser ao máximo, ao mediano? Não, te afirmo que não, né? Sem moralidade e para o bem, a gente não consegue viver, né? Viver assim sem ter alguma neurose, alguma doença psiquiátrica, algum problema muito grande de relacionamento e principalmente aquele vazio interno, né? Não conseguimos. E por que isso, né? Olha lá, a Lúcia está colocando aqui, a liberdade sem virtude torna-se escravidão, né? Então, a pessoa virtuosa é aquela que livremente pratica o bem, complementando essa frase que a Lúcia colocou, tá? Então, por que livremente? Porque nós temos a liberdade humana, um livre-arbítrio, e eu posso, em cada atitudezinha minha, escolher o bem ou o mal, o vício ou a virtude. Ah, mas você fala, é muito fácil falar que a gente pode escolher, a vida vai nos levando a isso, eu tenho a invejinha boa, ou, não, se eu for muito humilde vão pisar em cima de mim, né? Ou, quem que não é preguiçoso, isso é coisa do corpo. Ixi, a gente pode querer argumentar aqui a noite toda, né? Mas o fato é, nós podemos escolher sim. Eu tô falando que é fácil, que é natural? Não, né? Mas é possível, muito possível e viável, se a gente começar primeiro a abrir melhor a nossa consciência, né? Precisamos alimentar o nosso intelecto, o nosso imaginário, para abrirmos os horizontes da nossa consciência, né? E segundo, sempre começar do pequeno para o grande. Então, das pequenas ações, das pequenas coisinhas do dia a dia, que daí eu consigo, o resultado me motiva a prosseguir, certo? Então, muitas vezes a gente não consegue isso sozinhas, tá? Sozinhos. Mas, olha, falo pra vocês, com o curso Mulher Maravilha, vocês já conseguirão sim, porque as nossas aulas são muito práticas, com dicas, fora os encontros, as partilhas terapêuticas mensais, né? E tem pessoas que vão precisar de algo a mais, de uma terapia individual, mas o curso consegue muito bem dar essa boa base e esse empurrão até, tá? Bom, então vamos entrar... deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa que eu anotei aqui. Então, os vícios, né, ou tem gente que chama até de pecados, são uma falta contra a razão, ao intelecto que nós humanos temos, né? A verdade e a verdade, a realidade é o trono da verdade. A Maria José entrou aí, que é aluna, me ouviu falar isso acho que em toda a aula, né, Maria José? E a reta razão, a reta consciência. Então, ampliar, abrir, tirar a trave, a nuvem dos olhos para poder realmente enxergar a vida, a realidade e também a nossa parte interna, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossa vontade, tá? E é uma falha contra a realidade. Então, a gente cometer vícios, que é o trono da verdade, novamente falando. Então, assim, vamos falar um pouquinho de cada virtude. Eu já falei as teologais, as cardeais e os 7 vícios capitais, né? Então, queria trazer um conceito aqui para vocês, tá? Esse conceito é meu, eu ando refletindo, estudando bastante e pretendo escrever sobre ele. No curso eu explico bem detalhadamente, tá? Que é assim, vamos pensar nas 4 virtudes cardeais. Lembra? Prudência, temperança, justiça e fortaleza. A gente olhando em termos de hierarquia, e a vida tem hierarquia, né? E escolhas, portanto,
e peso também nas coisas, o senso de proporções. Se a gente for pensar nisso, vamos pensar numa criança. Uma criança que ainda não está na idade da razão, que é com 6, 7 anos que começa, a idade da razão. O que a gente pode ensinar para ela a combater de vícios, né? E principalmente desenvolver virtudes, que muitas vezes a gente só ficar com não, a criança nem ouve mais os nãos, nem ouve mais o não pode, né? O cérebro já tem esse mecanismo, segundo a PNL, e acaba fazendo. Então, não é psicologia positiva, eu não sou a favor disso, tá? Mas assim, nós também preferirmos trabalhar com as virtudes, desenvolvimento de virtudes, ao invés de só o não, achando que a gente vai combater vícios dessa forma, tá bom? Então aqui eu vou focar mais nas virtudes. Então, como que a gente pode ensinar aos nossos filhos a justiça? A justiça é não a justiça de jurídico, tá? De direito, de constituição, não. A justiça é dar a quem o que lhe é de direito, né? E dentro desse conceito, vejam se não entra, por exemplo, a ordem, né? Tanto a ordem com a criança própria de higiene, de sono, de alimentação, quanto ordenar os brinquedos, o que brinca, o relacionamento com o irmão, com o coleguinha, né? O respeito. Olha como a justiça, virtude, engloba todas essas outras virtudes que ramificam. Vocês conseguem perceber? E isso a gente consegue ensinar desde muito pequenininho, né? Que olha, não é tudo pra você, né? Você tem sim a sua parte, mas o seu irmão, os seus colegas, os seus pais, que são superiores a você, tem cada um o que lhe é de direito, o que lhe cabe. Percebem? Depois, lá no curso eu falo muito mais, tá? Depois, a gente vai falar do segunda infância, adolescência. Hoje em dia a adolescência está se estendendo um pouquinho, né? Mas contando ali da pré-adolescência até a pré-adolescência, idealmente, vamos falar da fortaleza. Essa é a virtude que eu trabalho bastante com os meus adolescentes em consultório. Que então é aquilo, o que eu consigo sofrer, quando eu falo sofrer, não é desesperador, tá, gente? É incômodos, obstáculos, o que eu consigo deixar, por exemplo, o meu avô e minha mãe se servirem antes que eu fico com o último pedaço, né? Eu não quero arrumar o quarto, porque dá uma preguiça, os vícios aí, se ramificando e vindo, esse é o capital, a preguiça no caso. Mas eu sei que também eu não quero dormir num quarto todo bagunçado com comida, com lixo, com roupa, e que minha mãe não vai fazer. Primeiro, porque não é justo, eu já aprendi lá na infância, né? E segundo, porque eu consigo. Eu tenho força, eu tenho perna, eu tenho braço, eu tenho inteligência, né? E eu vou aprendendo a deixar aquilo ordenado para que eu não tenha que toda vez esperar chegar uma pilha de roupa para poder guardar em seu lugar, por exemplo, né? Então, isso é a fortaleza. Desde os pequenos atos de eu me incomodar, ter um certo incômodo, até de, olha, eu posso ter o meu minuto de herói, que não é só o de acordar, que já tá muito batido, é assim, de manter o que minha mãe e meus pais deixam, manter a palavra dada, tá bom? Então também não vou me prolongar, senão a Fast Live vira aulão. A próxima, cardeal, daí eu tô falando em termos de cronologia de desenvolvimento humano, tá? De camadas. Seria a temperança, que também já pode começar assim na adolescência e no começo da vida adulta, assim, vamos dizer. Que tanto temperança é muito fácil, a gente dá o exemplo com o pecado da gula, né? Que não comer demais, não beber demais. Esses são fáceis, apesar que são fáceis de definir, mas não de fazer, né? Ainda mais atualmente com os fast food, com os comfort food, sei lá que nome mais dão, cada hora dão um nome aí pra essas coisas, né? O que nojo, e que os adolescentes adoram, e etc. Então, assim, vejam,
isso é fácil de definir, mas não tão fácil de fazer, então já é um belo desenvolvimento dessa virtude. Mas também, olha, a gula é a pessoa que quer mais do que pode receber. E isso não é só para alimento, bebida, né? É também até para carinho, né? Aquela pessoa que sufoca, tem até as mulheres que amam demais, né? Não tem esse grupo? Então, de afetividade, de conversa, de querer ficar junto 24 horas por dia com o namorado ou com uma amiga, BFF, né? Então, assim, isso também é temperança, que poxa, até onde aquilo é estável, vai me fazer bem, eu vou me manter assim, desperta, não sempre cheia, né? Empanturrada de amor, de comida, de tudo, né? De preguiça. E também o quanto eu consigo, então, manter, seja a minha homeostase corporal, que é um conceito fisiológico, mas podemos usar também para a parte psicológica, quanto de, olha, o que depende de mim, como eu me sinto estável. Hoje mesmo eu atendi uma adolescente que falou assim para mim: eu tenho uma angústia no peito, às vezes me dá, eu não tenho depressão, não sou ansioso, e realmente não é assim, psiquiatricamente falando, né? Mas eu tenho aquilo. Olha, meu filho, isso aí, lógico, são muitas variáveis, né? Eu vou aqui usar um reducionismo, mas isso aí é muito de tudo. Você tem muito de tudo, né? Seja de dormir, seja de comer, seja de passar de ano sem estudar o que você sabe que você deveria. Agora ele passou na universidade sem sequer, fez uma provinha lá, mas hoje em dia joga o RG, já está aprovado, e algumas, né? Então, assim, lógico que ele vai sentir isso. Ele tá ali com a gula, ele tá totalmente sem temperança e sem a fortaleza e a justiça, que já são virtudes que já era para ele ter conquistado na infância e na adolescência, né? Então, usando o exemplo, espero que eu tenha me feito entender. E por último, né, na vida adulta mais madura, a prudência. A prudência é quase muito próxima, eu brinco, né? Na minha opinião, ela é prima da sabedoria, né? E uma pessoa sábia, com certeza tem que ser prudente. Que é assim, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, também definindo assim, até parece bonitinho, mas é muito árduo, muito difícil. A gente vai precisar usar tanto o intelecto quanto a vontade, né? Então, assim, por quê? Porque eu tenho que saber que, por exemplo, sei lá, te pensar num exemplo agora. Eu, como mãe, posso tentar ou ter a ilusão que eu vou comandar os meus filhos no que eles podem comer. Estamos usando a comida. Que a gente sabe que não vai acontecer, né? Adolescente, até criança, vai dar um jeitinho aí. Mas só assim, na ordem, no não. Só que aquilo me convém? Não, né? Vamos pensar um pouquinho na realidade. Primeiro, a pessoa, o filho, vai ter que aprender o porquê. Né? Por que eu não posso comer tudo? Porque vai ficar gordo, porque não vai ter saúde, porque não vai ter virtude. Então eu preciso ensinar, não adianta só eu usar da força, né? Então, assim, o que me convém? Esses ensinamentos são importantes? Lógico que são. Mas o como? Quais são os meios de ação melhor para eu usar para passar essa virtude, essas importâncias dessas pequenas atitudes para o meu filho, criança, adolescente? Entendem o convém? Eu quis usar uma coisa bem corriqueira assim, não sei se ficou claro. Então, vejam. E agora eu vou falar para vocês, então, e tenham certeza de uma coisa, isso é uma outra coisa assim para entrar na nossa cabeça, frase curta. As virtudes, elas sempre superam os vícios. Sempre, sempre. Né? Não, mas vício é muito mais fácil. Olha, é muito mais fácil quando você sobrevive, quando você vive como um bichinho, né? Quando você vive sem nem levar nada para o intelecto, usar a sua razão, né? Própria de nós seres humanos. Quando você só vive de sentimentalismo, você não trabalha as suas emoções corretamente. E, portanto, isso não é ser um ser humano integral, ou que dirá completo,
não é? Então, assim, elas sempre superam, pelo simples motivo, o bem sempre vence o mal. E a virtude é o bem, o vício é o mal, né? Nós precisamos, primeiro, ter essa consciência e depois fazer os meios de ação acontecerem. Que muitas vezes, de novo, vou repetir, você não conseguirá sozinha, né? E o curso Mulher Maravilha tá aqui para pegar na sua mão, tá bom? E te dar esses meios, tanto a consciência, abrir a abertura de consciência, quanto meios de ação, como fazer, tá bom? Bom, então quero fazer uma dicotomia aí de virtude e vícios para vocês também já pensarem. Os mais contrastantes, tá? E constantes, que é a luxúria, é o vício capital, inclusive, e que ouso a falar que é o mal do nosso século, né? Por muitas coisas externas, a maior delas a pornografia, a pedofilia e toda essa bagulhada toda, né? Como que a gente combate? Com a virtude da castidade. E castidade, gente, não é aquelas coisas do filme ou de que vocês, que às vezes algumas pessoas fazem com a religião, né? O cinto de castidade, ou não poder ser nada, ou ser a tonta, ou ser o virgem, a virgem. Não é isso castidade, hein? Até dentro do casamento existe a castidade, que daí é um conceito que eu não vou conseguir explicar agora, tá? Globalmente, porque é bem assim denso, mas muito necessário. Castidade, então, você manter a temperança. Vem da cardeal temperança, a castidade, né? Nada em excesso. Eu não preciso dormir com 7 homens para me sentir uma mulher empoderada. Muito pelo contrário, não é o que as estatísticas, o consultório mostra. Essas mulheres vão ter neuroses, depressão, pânico, um vazio existencial que praticamente não cabe nelas. E nos homens também, tá? É que aqui eu tô falando mais com mulheres, até porque o curso Mulher Maravilha é para mulheres, tá bom? A gula com a temperança. A castidade ramifica da temperança, tá? Deixando mais claro. A avareza com a caridade. A preguiça com a diligência ou com o esforço, a determinação, né? Eu me sentir útil, eu ter atividades para fazer e eu posso me arranjar isso, mesmo sendo um adolescente que tem tudo dentro de casa, mas você já pode ser útil, viu? E muito. Para a casa, para o mundo, para a comunidade. Até a criança pode, né? Lógico, cada um com a sua faixa etária, dentro das suas possibilidades, das suas potências, para virarem atos. A ira, a paciência, a inveja, a bondade, a soberba, a humildade, né? Então, só para vocês conhecerem os contrastes de vícios com virtudes, mas realmente não é o espaço que a gente tem para trabalhar isso. No curso e no aulão que eu vou dar, eu vou explicar isso direitinho, tá bom? E eu queria terminar falando para vocês a seguinte frase, que é de Camões. Transforma-se o amador na coisa amada, em virtude do tanto que a imagem e o tanto que imaginamos e pensamos nela. O que quer dizer isso na prática? Os hábitos, a convivência saudável, isso vai me transformar, né? E como que vai transformar? Com virtudes, porque eu vou cada vez mais colocar no meu imaginário, no meu pensamento e, portanto, nas minhas ações, né? Então, eu vou acabar com uma pergunta. O que você anda amando? O que? Pensa bem aí, reflete, faz uma avaliação, uma autoavaliação, né? O que você anda amando? Você anda amando mais vícios ou mais virtudes? Você anda amando assistir TikTok? Ou ler um livro de filosofia? Ou ver um filme do Senhor dos Anéis, por exemplo, que é uma riqueza, né? O que você anda amando? Cuidado,
tá? Porque o que você ama, você vai se transformar, porque aquilo vai impregnando no seu ser, nas suas emoções, no seu imaginário, nos seus pensamentos e, portanto, também nas suas ações. Tá bom, amores? Espero que tenha dado uma boa base, uma introduçãozita no assunto, que realmente é essencial para quem quer amadurecer, para quem quer ser realmente, né? E que no curso a gente então permeia esse assunto e que realmente é muito, muito importante colocar forças, colocar nosso conhecimento, nosso intelecto e nossas emoções para agir, para que a gente realmente, é só assim que a gente consegue evoluir, amadurecer, mudar para o melhor que a gente pode ser, tá bom? Ótima noite, resto de semana para vocês e até uma próxima.